Olá pessoal, vamos às nossas dicas de último instante para vocês, para essa nossa prova tão esperada aí da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos fazer recomendações pontuais, lembrando a vocês que é comum aparecer na prova da UFSC questão ou questões, pode ser uma ou mais, ou inserções, se vocês querem assim, que fale sobre oxirredução, reações onde alguém está oxidando, alguém está reduzindo. Cuidado, nesse momento é necessário que vocês saibam trabalhar bem o estado de oxidação, número de oxidação. Então eu preciso saber o número de oxidação que um elemento tem no reagente e que número de oxidação esse mesmo elemento terá lá no produto. Caso o elemento venha a perder elétrons, se oxidando, o número de oxidação dele aumenta. A espécie onde ele está lá no lado do reagente, nós vamos denominar de redutor. Lembrou? No caso de uma redução, aí nós temos uma captação de elétrons, o número de oxidação diminui e a espécie onde esse elemento está lá no lado do reagente passa a agir como oxidante. Isso guardem, tenham atenção, porque é uma recorrência dos vestibulares da UFSC. Pode aparecer tanto na parte inorgânica como na parte orgânica. Um outro item que também tem uma recorrência muito grande na UFSC, aqui está, estequiometria, cálculo estequiométrico. Nós aí vamos estabelecer uma relação de quantidade entre duas substâncias que estão participando de uma reação. Esta relação quantitativa nós iremos fazer através dos coeficientes estequiométricos. Para isso, então, lembrar, fiquem atentos, a equação deve estar ajustada. E lembrem-se que às vezes eles colocam a equação não ajustada. Primeiro, ajustem os coeficientes para que nós tenhamos certeza absoluta dos coeficientes corretos de cada uma das substâncias, para que aí então eu possa estabelecer a relação de quantidade entre elas dentro daquela reação. Normalmente se fala muito em massa e volume. Lembrar a vocês um aspecto importante: 1 mol de qualquer substância gasosa na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. Essa é uma outra preocupação que vocês devem ter, visto a UFSC gostar sempre de colocar em suas questões itens que fazem esta abordagem, envolvendo cálculo estequiométrico. Uma outra lembrança pertinente a vocês são os trabalhos que nós temos com aquelas reações que trocam uma determinada quantidade de energia calorífica com a sua vizinhança. Isso nós estudamos dentro da parte da termoquímica. E vocês sabem que uma reação pode liberar para o meio uma certa quantidade de calor, como também é possível uma reação absorver uma certa quantidade de calor da sua vizinhança. Isso nos permite, então, dividir, classificar as reações em endotérmicas e exotérmicas. Lembrem-se, uma reação será exotérmica quando ela liberar calor. Por que ela libera calor? Porque a quantidade de calor inicial, a entalpia dos reagentes, é maior do que a quantidade de calor final, a entalpia dos produtos. Esta reação ela é caracterizada por ter um ΔH menor do que zero. Esse ΔH tem um sinalzinho negativo. No lugar do sinal negativo, a leitura que se faz libera. O número que acompanhar aquele sinal é a quantidade de calor que a reação estará liberando. Contrapartida, existem também as reações endotérmicas. Por que uma reação é endotérmica? Porque a quantidade de calor inicial, que é a entalpia dos reagentes,
é menor do que a quantidade de calor final, que é a entalpia dos produtos, né? Nesse momento, então, a reação é obrigada a absorver uma certa quantidade de calor. Essa reação, ela é caracterizada por ter um ΔH positivo. Esse ΔH agora terá um sinal positivo e no lugar do sinal positivo a gente lê absorve. O número é a quantidade de calor que eu estou absorvendo. Preste atenção para um dado, que é possível ele colocar a equação e não colocar ΔH, colocar apenas um número e um sinal. Aí ele está falando para vocês o que o meio está fazendo. Se o meio estiver absorvendo, a reação vai estar liberando. Se o meio estiver liberando, a reação vai estar absorvendo. Prestem também atenção em dois tipos de calores muito frequentes e solicitados na prova da UFSC, que são os calores de combustão e formação. Lembra, calor de combustão é quando eu queimo 1 mol de uma substância. É a quantidade de calor que vai estar associado à queima de 1 mol de uma substância. Aqui vocês vão lembrar que as reações de combustão são sempre exotérmicas. Calor de formação, quando eu formo 1 mol de uma substância a partir dos seus elementos nas suas formas naturais. Existem calores de formação que são endo, como existem calores de formação que são do tipo exotérmicos. E faria lembrete também a vocês da parte que associamos à eletroquímica. Normalmente, a UFSC tem uma preferência de fazer essa questão envolvendo as pilhas, que nós vamos lembrar é um processo espontâneo, onde uma reação redox ocorre livremente e ela nos gera uma certa quantidade de corrente elétrica, eletricidade. Saber direitinho aquele esqueminha, ânodo, polo negativo, o material ali oxida, perde elétrons, é desse polo, portanto, que os elétrons vão partir e ele vai sendo consumido. Com relação ao polo positivo, ele é o cátodo, lá os elétrons vão chegar, lá haverá redução, lá haverá depósito, deposição. Saber fazer as leituras dos potenciais padrão, ou de oxidação, ou de redução. E é importante a gente também fazer uma análise daquele valor. Não se esqueçam que um sinal positivo para um potencial padrão tenho facilidade de. Um sinal negativo tenho dificuldade de. Mas eu chamaria a atenção de vocês para uma propositiva que faz muito tempo que não é solicitada pelos vestibulares da UFSC, que é a parte que envolve a eletrólise. Um processo não espontâneo, onde eu forço a ocorrência de uma reação redox através do uso de uma certa quantidade de eletricidade. Não se esqueçam de um caso famoso e importante, que é o trabalho que a gente tem com eletrólise em soluções aquosas. Nesse caso, é importantíssimo vocês lembrarem daquela série de prioridade de descarga que nós temos para o cátodo e para o ânodo. No cátodo, a água vai ficar competindo com um cátion. No ânodo, a água irá ficar competindo com um ânion. Deem uma lembrada, né? Nós colocamos para vocês isso durante o ano nas nossas aulas, nos nossos encontros, e até reforço, a gente colocou uma setinha apontando para baixo, indicando quem é o vencedor daquela competição, tanto no cátodo como no ânodo. Uma ideia, visto que essa questão faz muito tempo que não aparece. Recordamos então aspectos essenciais para que vocês tenham uma grande, uma ótima, uma excelente prova.